Hi, my name is Miguel Arcanjo and this is the FACS Language School. Essa é disparada a pergunta que eu mais escuto dos colegas na minha área. Não é como dar aula de inglês online, como dar aula de conversação em inglês online. A pergunta é como dar aula de conversação, porque com as ferramentas que nós temos disponíveis hoje na internet, você pode fazer da mesma forma que você faz presencialmente. Mas quando eu respondo isso, os colegas continuam com um ponto de interrogação na cabeça. Afinal de contas, como que se dá aula de conversação? Você precisa de pelo menos 3 coisas. 1. Nivelamento. 2. Material didático. 3. Método. Se o teu aluno não é nivelado, então você tem um grande problema. O que você vai escolher para trabalhar com ele? E é irresponsabilidade, é antiético, é irresponsável a gente descobrir o que vai trabalhar com o aluno enquanto está com ele. O certo seria você primeiro nivelá-lo. Aí você precisa encontrar uma ferramenta de nivelamento. Você pode criar o seu próprio nivelamento, enviar para ele essa avaliação. Você pode buscar um nivelamento online. A segunda coisa que você vai precisar é de material didático. Eu não vou falar sobre qual material didático utilizar aqui, mas vou comentar sobre a importância dele. Sem um material didático é como se você não tivesse um mapa. Porque você já tem o nivelamento, você já sabe qual é o nível que o seu aluno está. Agora, o que você vai trabalhar com ele dentro do nível dele, quem vai dizer é o material didático. O material didático pode ser um livro, PDF, mas ele precisa conter exercícios que o aluno vai precisar fazer antes da aula. Só lembre que é muito importante que esse material didático seja o mais completo possível, com exercícios de listening, obviamente exercícios de leitura, enfim, exercícios que ele precisa escrever ou desenvolver alguma coisa para que ele não chegue tão imaturo na hora da aula que você tiver com ele presencialmente ou online. A terceira coisa que você vai precisar é de um método. Agora, vamos lembrar uma coisa aqui. Nós, professores de inglês, precisamos ter na mente o tempo todo a diferença entre método e metodologia. Você vê muitas vezes pessoas misturando os dois termos, mas é porque elas estão falando com o grande público. E para o grande público não faz diferença, mas para nós, professores, faz muita diferença. Na hora de você escrever o seu método, você precisa se basear na metodologia, porque método é passo a passo. Metodologia é o estudo da onde se justificam os passo a passo. As metodologias, elas são estudos acadêmicos, elas estão prontas. Há livros e mais livros escritos sobre as diferentes metodologias para ensino de idiomas. No mundo, eu acho que é seguro eu dizer que existem 4 principais metodologias utilizadas no ensino de idiomas. Elas são a Grammar Translation, Audiolingual, Communicative Approach and Direct Method. Se você procurar na internet, você vai achar muito material, muito artigo escrito sobre cada uma dessas metodologias. São elas que vão permear o seu método. Como escolher o que extrair de cada metodologia? Você vai precisar conhecê-las, mas eu vou aqui esclarecer alguns pontos. Como nós estamos falando de conversation, de cara a gente já pode excluir todas as características da Grammar Translation, porque a Grammar Translation ela não oferece nenhuma vantagem para quem vai ensinar alguém a conversar. O objetivo da Grammar Translation é outro. O Audiolingual ele é ótimo para trabalhar listening e fonética. Ele é fantástico nesse quesito, ajuda muito. O Direct Method é uma outra abordagem onde você vai principalmente observar a postura que você vai ter em relação ao seu aluno. Você não fala nada em português com ele e o seu aluno também não pode falar nada em português, em inglês o tempo todo. Isso vai permitir que você crie um ambiente fechado de inglês, mas limitado. Só que você vai ampliando esse ambiente à medida que as aulas vão acontecendo. O Communicative Approach ele é uma linguagem considerada mais humanizada,
Porque aqui o aluno ele praticamente pode falar inglês do jeito que ele conseguir. Inclusive, ele pode misturar inglês com português em alguns aspectos. Ele pode fazer construções erradas, não tem problema, desde que ele atenda o objetivo, que é único e exclusivamente se comunicar. Você não precisa se comunicar com excelência. O método que utilizamos no FX foi criado com base em um pouco de Audiolingo e bastante trabalhos em cima do Direct Method, porque o nosso objetivo, o objetivo que a gente escolheu para atender, para atingir, é fazer com que o aluno não só fale, se comunique em inglês, mas também o faça com clareza, como fazem os nativos. Então, como você pode ver, o leque de trabalhos que você pode fazer aqui, de passos que você pode criar, os métodos que você pode criar, são quase que infinitos. Mas eu vou fazer aqui um exemplo para vocês. Primeiramente, a gente poderia fazer assim: pede para o seu aluno, você vai enviar o material para o aluno, ou ele vai comprar esse material numa livraria, se for um livro, se for um PDF, você vai enviar, enfim. Pode ser também um site, que você pode pedir para ele entrar em um site e fazer os exercícios do site. É importante que ele não chegue, no entanto, no dia da aula de mãos vazias. Tem que ter essa reunião inicial e mostrar para ele como que vai funcionar o seu processo. Ele vai entrar nesse material, né? Seja um livro, um site, um PDF, e vai observar os exercícios e vai praticar os exercícios que tem lá, seguindo o que você pedir para ele. Então, vou aqui criar um exemplo. Estou pensando que ele vai ter acesso a um diálogo. E nesse diálogo, ele vai ter um áudio. Ele vai escutar o áudio 2 vezes, lendo o diálogo. Depois, ele vai tentar ler esse diálogo sozinho 3 vezes. Posso incluir, por exemplo, agora você, depois de ler 3 vezes, você vai ler mais uma vez, só que você vai gravar o que você está lendo. Eu já crio ali para ele uma ambientação. No dia da aula, eu começo a aula, claro, e aí no primeiro passo, quando eu estou junto com ele, eu faria como primeiro passo do meu método, eu faria um quebra-gelo. Vamos trabalhar aqui, pego umas figuras, coloco lá, peço para ele dizer que são aquelas figuras. Eu faço isso 100% em inglês, desde o primeiro dia de aula, independente do nível. Peço ali e tal, vou conversando com ele, vou sempre estimulando ele a falar. Nunca, lembre-se que o objetivo é você falar o menos possível e o aluno o máximo possível. Você faz esse quebra-gelo e depois do quebra-gelo, no diálogo, por exemplo, você pode começar fazendo pedindo para ele ser um dos personagens do diálogo, você é o outro, e vocês se divertem. É até gostoso fazer. O aluno lê, você coloca entonações. Ali também pode ser, dependendo da metodologia que você escolheu. No caso aqui, eu corrigiria, né? Se fosse o aluno do FX, a gente corrigiria a pronúncia, a maneira que ele está estruturando as frases, exigindo que ele crie, né, respostas completas, que não fique só no yes or no no. Na abordagem que a gente escolheu, estou fazendo assim. Agora, poderia ser o yes or no também é uma maneira de se comunicar, certo? Bom, mas vamos lá. Nesse exemplo que eu estou trabalhando com vocês aqui, nesse primeiro passo, no primeiro passo, o aluno quebrou o gelo. No segundo passo, eu fiz o jogral com ele. No terceiro passo, eu faço um trabalho com esse aluno de perguntas. Eu faço para ele perguntas e ajudo ele a responder as perguntas. Eu pergunto sobre cada item, cada linha ali do diálogo. Praticamente em todas as linhas eu vou criar uma pergunta para que esse aluno viva o contexto do texto. Agora, olha esse detalhe. Eu vou lá e crio a primeira pergunta. Vamos dizer que foi assim, ó. A pergunta tenha sido assim, ó. How are you? How are you, Daniel? E a resposta seria I'm fine, thanks. Então a pergunta que eu faço para ele é How is Daniel? Aí ele, how's Daniel? Yeah, is Daniel good? Is Daniel fine? How's Daniel? Uma outra dica muito interessante. Nunca deixa espaço de fala. Ou você que tem que estar falando, ou o aluno tem que estar falando. Não deixa muito espaço, deixa só um espaçozinho. Se você vê que ele não está falando nada, é porque ele vai travar.
Não deixa ele travar. Para ele não travar, você vai e acrescenta perguntas yes or no. Por exemplo, how's Daniel? E ele não entendeu a pergunta. Você fala, is Daniel fine? Fine. Is Daniel bad? How's Daniel? E aí ele pode responder, fine. Ok. Se for o caso, no meu caso, eu pediria para ele dar uma resposta completa. Can you complete? He's fine. E aí ele responde, he's fine. Pode até ser que ele não esteja entendendo tanto, mas ele já está envolvido. Ele vai entender. He's fine. Vamos passar para o segundo momento aqui. Olha só, eu fiz a pergunta, how's Daniel? O aluno me responde, he's fine. Eu ajudo ele a responder quando precisar. E depois eu tiro o aluno do contexto e jogo ele para a realidade nossa aqui. E aí eu pergunto para ele, and you, how are you? E aí ajudo ele a responder se precisar. Ele fala, I'm fine. Ok. Volto para o texto. E sempre que possível eu faço esse movimento. Vou para o contexto, saio do contexto realidade, volto para o contexto. O contexto já foi trabalhado, ele já está vivenciando, ele está vivenciando dois aspectos desse estudo, né? Do livro e o outro da vida dele. E isso vai dar ferramentas para esse aluno praticar esse inglês até depois, porque fez parte dele. Uma aula desse tipo, uma aula de 50 minutos desse tipo, né? A gente contrata uma hora, mas vamos pensar aqui intensamente 50 minutos de intenso inglês. Né? O aluno sai dali, parece que foi 10 minutos, e ele sai com uma sensação, ele está até cansado e satisfeito de tanto ter falado em inglês. E mais legal ainda, puxa, meu professor não falou uma palavra em português. E aí vem um outro detalhe, a autoestima dele vai lá em cima. E não há coisa melhor do que você trabalhar com pessoas, ensinar pessoas que estão tendo a sua autoestima alimentada. E uma maneira da gente alimentar a autoestima dos alunos é ensinar de verdade, fazer com que eles aprendam. Quando eles aprendem, dá aquela sensação de que, nossa, eu posso. E isso é muito importante que nós, professores, observemos. Dar aulas de inglês é muito mais do que isso, mas eu espero ter pelo menos oferecido para vocês aqui uma noção de como que você pode fazer isso da maneira mais eficiente possível. E se você tem interesse em ser professor do FX, entre no link na página do nosso site Trabalhe Conosco. Preencha o nosso formulário e logo nós entraremos em contato com você sobre treinamentos e processos seletivos. I'll see you next video.